Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus, que mais uma vez nos concede para louvar e glorificar o nome do Senhor. Vou deixar aqui para a vossa meditação no livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento os espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Analisando a palavra de Deus, a Bíblia ela nos orienta acerca de conselhos, acerca de orientações, acerca de alguns lugares que nós não devemos estar. Glórias a Deus. Quando a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão, quer dizer, bem-aventurado o homem de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselho para te dar, a não ser a perversidade. Que a Bíblia diz que é caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Nem se detém no caminho dos pecadores, muito menos isso. Você não pode ficar parando por aí com pessoas que não têm o mesmo pensamento que você tem. Se você para no caminho dos pecadores, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E se você tem um bom costume, automaticamente, aquele pecador que não conhece a Deus, ele vai tentar desvirtuar a tua mente. Assim como o diabo tentou desvirtuar a mente de Jesus, dizendo: Jesus, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Mas analisando a Bíblia Sagrada, conselho de ímpios, caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que não crê na obra de Deus e só sabe perseguir e falar mal. Saia fora disso. Porque mais cedo ou mais tarde, quando o juízo de Deus vir, quem estiver nesse meio há de ser cobrado também. Porque os cristãos, servo de Deus, ele é diferente. Você vai lá, fala de Jesus. Eles não querem ouvir, você se retira. Porque ele não é o teu ambiente. Glórias a Deus. Aí diz o versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que têm prazer na lei de Deus, medita de dia e de noite. Automaticamente, quando eu vejo uma pessoa e observo que a pessoa não tem prazer em ler a lei do Senhor, eu já fico logo desconfiado. Essa pessoa está desviada, está se enfraquecendo, ou está se afastando da presença de Deus. Porque a Bíblia é bem clara, irmão. Antes tem o seu prazer, o prazer, a alegria, o ânimo, a felicidade. Prazer e alegria em quê? Em quê? Na lei do Senhor. E medita nela de dia e de noite. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não cai, tudo quanto fizer prosperará. Eu cheguei até aqui porque confiei nesta palavra. Confiei na palavra de Deus. Muitas pessoas tentaram me tirar dessa palavra. O diabo tentou me tirar dessa palavra. Mas eu não confiei neles, eu confiei no que está escrito. Porque essa Bíblia, ela é viva e eficaz. Aí ao fim dos ímpios, aqueles que seguem o ímpio vai ter o mesmo fim.
Não são assim os ímpios, mas são como os ventos espalham. Quer dizer, quando o vento vem, a adversidade, o problema, a circunstância, o ímpio não vai ter mais para onde correr. O ímpio procura esquecer os seus problemas na bebida, nas drogas, no cigarro, nas coisas erradas. O ímpio procura esquecer toda aquela adversidade na falsa curtição, mas quando ele volta para casa, ou no meio do caminho que a sua consciência começa a falar, ou a sua consciência, ou o diabo começa ali a acusar, ele fica desesperado, ele entra em angústia, e muitos, por não recorrer a Jesus, por não procurar a Deus, acaba dando cabo da própria vida. Este é o vento que os espalha, porque não confiou na palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, aquele que despreza a palavra perecerá. Perecerá. Então vamos continuando. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Tanto o ímpio como o pecador ou escarnecedor, na hora do juízo de Deus, eles não vão permanecer de pé. Eles não vão resistir, não vão aguentar. Porque é uma luta da carne contra o espírito. Você tem que perseverar até o fim. Você que tem que zelar pela tua salvação. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo a minha parte, pregando o evangelho e anunciando com alegria no coração por aquilo que Deus fez por mim. Glórias a Deus. Eu poderia estar em outros cantos. Poderia estar dormindo uma hora dessa. Eu poderia estar com a cara na televisão, assim como muitos ficam. Mas não. Isso aqui é que me sacia, me dá alegria, me dá prazer, me dá felicidade. Eu durmo e acordo porque eu confio na palavra do Senhor. O salmista falou assim: dormi, acordei e levantei porque o Senhor me sustentou. Quer escrever mais? Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso que eu não me preocupo, irmão, quando vem todas as circunstâncias e adversidades, porque Deus me conhece. Deus te conhece, ó. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Não desista. Persevere até o fim. O que você precisa saber está aqui, ó, na palavra de Deus. É só você abrir a Bíblia, pedir para o Espírito Santo te orientar, pedir para Deus fazer a obra em sua vida. E Ele vai fazer. Abandone o mundanismo. O mundanismo é ilusão e fantasia. Tudo no mundo é ilusão e fantasia. Um dia vai passar, um dia vai acabar. E como vai ser depois que a tua vida se acabar essa vida e você estiver do outro lado da vida? E você perceber que você perdeu o plano da salvação. Viveu a vida inteira sobre a face da terra e não se despertou. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Por isso, reflita, medite, abra o coração e deixe Jesus fazer a obra em sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Faça uma visita lá no nosso novo canal no YouTube, que tem o seguinte nome: Gelson Bezerra Oficial. Se inscreva lá em nosso canal e nos apoie. Muitos mais vídeos esclarecedor para que você possa entender o plano da salvação. Estaremos falando por aqui. Estaremos colocando lá nesse novo canal no YouTube, como já há várias mensagens lá. Novo canal no YouTube, Gelson Bezerra Oficial. Estamos aí, gente, evangelizando em todas as redes sociais e mostrando para você que Jesus é real. Que Deus te abençoe e até uma próxima mensagem.